Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo, na verdade, em solicitação de algumas pessoas queridas que me mandaram algumas mensagens pedindo para eu comentar sobre esse assunto. É um assunto que está bombando aí um pouco aí nas redes sociais, algumas pessoas receberam alguns vídeos falando sobre isso e me pediram para comentar e eu resolvi fazer esse vídeo para comentar. Estou assim de terno e gravata porque eu estou no meu trabalho, então vai ser um vídeo rápido, mais para comentar sobre o assunto, anotei alguns pontos aqui e vou compartilhar com vocês a minha opinião, tá? A ideia não é ofender ninguém, nem me achar mais certo do que ninguém, mas só colocar a minha opinião e de repente ajudar algumas pessoas em relação a isso, tá? O que é o assunto? Saiu alguns vídeos de algumas pessoas, alguns pastores aí nas redes sociais falando sobre dia 30 de março, que receberam uma profecia, receberam um aviso de Deus que esse dia seria um dia de caos, um dia de mortes, e até o termo que foi usado em um dos vídeos foi que o espírito da morte vai estar solto e que o cavaleiro da morte vai estar passando nos lugares. Então, assim, um vídeo de alerta falando para as pessoas não saírem, que nesse dia muitas pessoas vão morrer, vai ter pessoas pelas ruas mortas, enfim, basicamente esse é o teor da mensagem, tá? O que é o meu primeiro ponto que eu vou comentar sobre isso? O primeiro ponto é que esse tipo de profecia, sem querer dizer se é certo ou se é errado, se essa pessoa é um profeta de verdade ou não, se é um pastor de verdade ou não, esse não é o ponto, eu não estou aqui para julgar e ai de mim, quem sou eu para poder julgar qualquer pessoa, esse não é o ponto desse vídeo. Mas assim, esse tipo de profecia, esse tipo de profecia que as pessoas fazem, é aquele tipo de profecia que é muito fácil de fazer, né? Porque se a gente for pegar o que está acontecendo hoje aí no mundo, os números, a ciência, enfim mesmo, a gente nota que realmente talvez, pode ser que seja esse dia, pode ser que seja mais para frente, é um pico mesmo desse ciclo muito alto de contágio e de mortes que está acontecendo, que está crescendo e que de repente pode ser um pico e que todas essas questões que eles estão fazendo de pessoas que vão morrer, que não vão conseguir atendimento nem nada, são coisas que de fato estão acontecendo e vão acontecer em maior ou menor número, pode ser que no dia 30 ou em outros dias, tá? Então assim, no meu ponto de vista, a primeira crítica que eu faço é que esse tipo de profecia é um tipo de profecia muito fácil de ser feito, e muito lógica, inclusive usada por muitos outros tipos de pessoas que não são talvez religiosos especificamente, mas sei lá, se eu vou pegar a mãe de Ná, o tipo de profecia dela esse ano vai morrer uma pessoa famosa, ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Então assim, se a gente for olhar a ciência, a gente consegue notar que de fato mesmo a gente está chegando num pico e que pode ser que esse pico aconteça dia 30 ou não. Mas que com certeza nesse dia vai ser um dia de mortes, com certeza, como já tem acontecido há algumas semanas já, né? E aí vem um outro alerta dentro desse vídeo, desses vídeos que eu recebi, que eu dei uma analisada. O primeiro alerta que esses pastores fazem é que assim, o dia anterior e esse dia especificamente deve ser um dia de jejum e oração. Vigiar e orar e se arrepender. E aí, cara, legal, bacana. Eu, assim, de fato, eu acho que é uma boa recomendação mesmo. A gente, não só nesse dia específico, mas todos esses dias, desde o início da pandemia e desde antes de pandemia, em qualquer situação, o cristão ele deve vigiar, orar e se arrepender dos seus pecados. Então, assim, isso não é por conta da pandemia, por conta de um dia específico. Isso é uma atitude que o cristão deve ter a todo momento, tá? Então, assim, eu acho que isso é um consenso que a gente tem aí dentro do que tem sido feito. Aí a pessoa utilizou um texto, diz que recebeu esse texto de Deus, que é um texto que está lá em Apocalipse 12, 10, tá? E o texto fala o seguinte: ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós que neles habitas. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Fantástico, esse texto ele fala muito mesmo do profecia de Deus do que vai acontecer.
Desde a morte de Cristo na cruz e desde que caiu, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, mas principalmente depois da morte de Cristo na cruz, ele sabe, ele é um inimigo vencido, ele já foi vencido, acabou. Então pouco tempo lhe resta e o inimigo ele usa de todas as formas para poder atacar e carregar e trazer consigo o maior número de pessoas possíveis para o lado dele. Então isso, de fato, é uma coisa que a gente tem que vigiar e orar e cuidar. Obviamente que no fim dos tempos, essas situações, essas atitudes do inimigo, eles vão vão crescer, vão aumentar cada vez mais. Ele vai ficar cada vez mais desesperado e vai atacar o povo de Deus. Isso também é profético, tá? A Bíblia já aponta em vários lugares a profecia em relação a isso também. Tá? Então isso é bacana também, esse texto é sensacional, eu acho que assim, é muito importante também que a gente de fato tenha consciência disso. Os últimos tempos, a Bíblia também fala que vão ser tempos difíceis, profeticamente vão ser tempos difíceis. A gente vai falar um pouco disso depois um verso mais na frente, principalmente alguns versos de Mateus em que Jesus fala muito disso, mas a gente sabe que serão dias difíceis, em que vão haver fome, terremoto, peste, e isso já está acontecendo, tá? Eu de fato acredito que a gente está vivendo no tempo do fim. Então não estou falando isso para que a gente possa ficar aterrorizado, mas para que a gente possa ficar feliz, porque a nossa salvação se aproxima a cada dia que passa. Tá? Então isso é um ponto bom. Depois, outro ponto interessante dos vídeos que eu recebi, que eu analisei, foi falando em relação a... Ela fala assim, ó, unja os ubrais das suas casas. E esse faz alusão ao período do Êxodo, né? Onde o Moisés, através de Deus, deu uma mensagem falando para eles ungirem, passarem sangue em volta dos umbrais das casas, para que o anjo da morte não passasse naquele lugar e os primogênitos da casa não morressem, tá? Então isso é até legal lembrar disso, porque a gente está chegando perto do período da Páscoa. E essa é uma das coisas que aconteceram lá no início, quando a festa da Páscoa foi instituída, né? Depois tem a questão dos cordeiros, enfim, da comida e tudo, que é um negócio muito bacana. E é até legal isso, porque assim, a gente tem que se preparar também para pensar e comemorar a Páscoa, tá? É uma das festas mais importantes, não é à toa que Cristo morreu na Páscoa, porque é uma festa de libertação. E independente do que aconteça, independente da morte e tudo, nós já somos libertos. Deus já nos libertou de todas as coisas. Então, assim, a gente tem que ficar feliz por isso, pela liberdade em Cristo, tá? Apesar das dores, apesar da morte, apesar de tudo isso que está acontecendo, desse período triste que a gente tem andado, tá? Mas aí tem um negócio legal que eu acho que eu escutei, assim, que ela fala assim, ó, não adianta orar sem arrependimento. De fato, a gente orar sem ter um coração contrito e um coração arrependido, não é que não adianta, né? Mas assim, o contexto de oração e realmente a gente colocar aos pés de Cristo os nossos pecados, se arrepender de fato e querer mudar. Então esse é um negócio interessante. E aí tem outra parte ali da profecia que ela fala que Deus mostrou para ela que depois de abril, começo de junho e julho, os que estão no Senhor viverão um tempo de paz e de refrigério. Mais uma vez, eu não estou aqui para julgar nem para falar se Deus falou ou não com ela, mas se a gente for pegar em termos científicos mesmo, a gente nota que de fato esse é um período onde vai começar a ter um achatamento da curva e tal, esse tipo de coisa. Eu não estou aqui para discutir esse tipo de coisa, mas qualquer cientista vai te falar a mesma coisa aqui, tá? Aí eu entro mais uma vez naquela questão de profecia fácil que as pessoas gostam de usar muitas vezes para depois falar assim, eu avisei, tá vendo, Deus falou comigo, tudo que eu falei aconteceu, que é do que muitos charlatões usam. E eu não estou dizendo que essas pessoas são charlatões. Pode ser que eles tenham sido usados por Deus para alertar alguma coisa que a gente já sabe, mas que bacana. Então aí é aquele negócio, né? É fácil de acertar e ganhar fama com isso. E aqui onde eu tenho um problema. Quando a pessoa usa de outras pessoas ou usa da palavra de Deus para poder se vangloriar e ganhar fama disso. E isso aí é uma coisa que Deus não gosta e que Deus vai visitar essas pessoas, tá? Então assim, a palavra de Deus ela deve ser usada para o benefício de outras pessoas e não para se vangloriar e não para tentar ganhar fama com isso, tá? Então esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado.
Essas mensagens de terror, normalmente elas são muito populares, não só no meio cristão, mas se a gente for ver os programas jornalísticos de maior audiência ou que as pessoas gostam de uma forma geral, são aqueles que têm sangue, né? Não sei o quê, aqueles programas que morreu tal pessoa, não sei o quê. Parece que a humanidade gosta de terror, de sangue, de notícia trágica. Isso chama o povo para as igrejas e normalmente esses pastores, essas pessoas gostam de usar disso para poder trazer terror e trazer pessoas para a sua igreja, por exemplo. Então, assim, cuidado com isso, gente. Isso é muito sério mesmo, tá? E aí, assim, o que fazer? Agora vem um ponto, o que fazer? Tá certo? Eu devo escutar? Não devo escutar? Uma das coisas que eu falei, que eu acho que é bacana, independente de qualquer coisa, eu acho que isso faz parte tem que fazer parte do cristão, é o quê? Vigiar e orar e se arrepender. A gente não está aqui para julgar ninguém, independente de qualquer coisa. A atitude de oração é a atitude que Cristo tem e sempre teve. Todas as vezes que Cristo teve que tomar uma decisão, que teve que fazer alguma coisa séria, uma das primeiras coisas que ele fez foi o quê? Sempre fazia. Ia para o monte, jejuava, orava. Então, assim, sempre que você puder e o mais que você conseguir, faça isso. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, tá? Outra coisa é seguir as questões básicas aí, né? Tomar cuidado. Eu acho que está num período de fato que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, não vou sair de casa no dia 30 por causa dessa profecia. Não é por causa da profecia, dessa profecia, entre aspas, porque, enfim. Mas por causa que a gente está vivendo, de fato, um período de de pandemia, em que todos os cuidados que você puder tomar, tome. Independente do que você acredita ou não, eu não estou aqui para desfazer de nada. Usa máscara, mantém distância das pessoas, se você puder fazer o seu trabalho de casa ou não, faça isso. Então, assim, isso chama-se bom senso. E o cristão, ele tem bom senso, tá? Então, esse é um outro ponto bem importante. Falando em relação a essas questões assim que a gente vai viver e está vivendo já, né? Eu vou ler alguns textos com vocês só para a gente falar de alguns assuntos aqui. O primeiro texto que eu vou ler está lá em Mateus 24, 6, tá? E o que fala esse texto? 24, 6 a 14, tá? Basicamente aqui, Cristo está falando sobre o tempo do fim. Tá? E ele fala ali, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, assim, isso vai acontecer, não assusta, o que Cristo está falando, vai acontecer um monte de coisa ruim, mas não se assusta. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará a quase todos. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho a todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então aqui é um ponto importante. Aqui, assim, primeiro ponto, a gente já está vivendo nesse tempo. Guerras, terremotos, fome, isso vai aumentar. É bem provável, pelas profecias bíblicas, isso vai aumentar, tá? Agora, um ponto importante aqui, que é um alerta que eu faço, é assim, cuidado com os falsos profetas. Isso também vai aumentar, isso também é profético. Então, assim, tudo que você tiver, um dos conceitos do ponto de referência do nosso canal é o quê? Procura na Bíblia a sua referência para as coisas e não simplesmente acredite numa pessoa, acredite porque é seu pastor, que não é, não. A sua referência para tudo deve ser, o seu ponto de referência deve ser a Bíblia, tá? Então esse é um ponto que eu queria colocar aqui para vocês. Outro ponto importante ali, que eu acho que é interessante da gente colocar, está ali em Atos, tá? Atos 2, 17 a 18, vamos lá. Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão.
eu não sou contra e não estou falando mal daqueles que se dizem profetas de Deus, tá? A Bíblia fala que vão haver profetas e que seus filhos, seus jovens, seus velhos profetizarão. Então, assim, isso é profético, tá? A Bíblia está falando aqui que isso vai acontecer. O que a gente tem que tomar cuidado é quem são essas pessoas? Eu devo acreditar? Porque no outro verso a gente viu que vão haver falsos profetas também, tá? Então, um conselho é, pelos frutos vos conhecereis. E toma cuidado, leva na Bíblia, entende se isso aí é só um alarme para poder ganhar fama, para poder, enfim, ou se de fato é uma coisa que vem de Deus, tá? Eu tenho certeza que Deus vai te dar discernimento para isso. Então é só orar, aí vem aquele conselho anterior, né? Vigiai, orai e jejuai, e Deus vai te dar o discernimento para entender isso, tá? E o outro verso que eu vou ler aqui também, de forma rápida aqui, está lá em Mateus 7, 22 e 23, tá? O que fala ali, ó? Eu gosto muito desse verso, tá? Esse verso toca muito no meu coração. E ele fala assim, ó, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O que Jesus está falando aqui? Que lá no final dos tempos, lá nos últimos dias, quando Jesus voltar, algumas pessoas vão falar para ele, Senhor, a gente profetizou em seu nome. E aí Jesus vai falar para eles, cara, eu não te conheci não, você não falou em meu nome não. Você falou no seu nome, você falou coisas para você, mas não foi para mim e não foi através de mim. Mais uma vez, cuidado com os falsos profetas. Tá? E aí, como que a gente faz isso? Tá? E como que a gente, eu devo escutar essas pessoas, não devo escutar, o que eu faço, como é que funciona isso? Tem um outro texto que eu gosto bastante, finalizando aqui, um outro texto que eu gosto bastante, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 a 21. E aí fala o seguinte, mais uma vez, vocês vão ver que isso é ponto de repetição. Orai sem cessar. A todo momento, quando Deus quer que você tome alguma decisão, que você acredite ou não em alguma coisa, Ele fala assim, ó, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Escuta as coisas. Eu acho que Deus não tem problema de você escutar as coisas, mas retém o que é bom. O que eu retive de tudo isso que eu escutei, desses vídeos que eu escutei, que me mandaram? Cara, beleza, a gente está vivendo um tempo em que a gente tem que vigiar, orar e jejuar. Então, assim, esse para mim foi uma coisa que eu retive, que é bom, tá? Passamos por tempos difíceis, eu não estou aqui para dizer que essas coisas não vão acontecer e que essa profecia não é real, enfim. O que eu estou aqui para dizer é que a gente está vivendo em tempos difíceis, em que coisas difíceis estão para acontecer e talvez vão piorar. Acredito eu que daqui para frente muitas coisas vão acontecer e vão piorar. A gente está vivendo o fim dos tempos. O que a gente tem que lembrar é que nessa terra nós somos estrangeiros e peregrinos em terra estranha. Esse mundo não é para a gente tem que se preparar e estar preparado para a eternidade. É isso que a gente tem que focar, é isso que nossos olhos têm que mirar para a eternidade. E lá em Apocalipse, ele fala que, embora tudo isso esteja acontecendo, vai chegar um dia que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e a morte e a dor já não mais existirão, porque essas coisas passaram. Toma cuidado, esse é só um react aí em relação ao que eu recebi. Foca nisso, foca na eternidade, foca em Cristo e saiba que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essas coisas estão acontecendo e dá glórias a isso porque o tempo do fim está chegando. Se apegue a Deus, vigie, ore, jejue quando possível. Que Deus te abençoe, que a paz seja convosco.